Opa, opa, opa! Estamos no final de março. As águas de março já passaram levando o verão, mas supostamente não levaram tudo porque o calor ficou em muitas regiões do Brasil. Já estamos chegando no mês número 4, e aí você se dá conta de que um terço de 2026 basicamente vai ter plim, acontecido num piscar de olhos, num blink. Pois é. O tempo não para, diria Cazuza. Tinha um amigo meu que trabalhava comigo quando eu fazia estágio no tribunal, que ele dizia assim: o tempo não passa, né? Que nem aquela música do Cazuza. E eu falei: não, cara, o tempo não para. Mas aqui para nós é o tempo não passa. Pois é, pois é. O tempo passa, sim, senhoras e senhores, e passaram-se 3 semanas, portanto, olha lá, sextou Brasil! É dia de aparte, sim, porque nós temos aqui 3 pessoas para 4 semanas. É uma questão de arranjo matemático e eu poderia dizer que a gente vai ter uma vez por mês cada um dos viras oferecendo uma coluna para você na sexta-feira, né? Ou no sábado, né, Carapana? Pois é, pois é. Só que, na verdade, vai ter alguém que vai ficar com 2 vezes sempre, porque, afinal de contas, né, vocês conseguem entender. É um arranjo numérico um tanto quanto simples, até para pessoas que são de ciências sociais aplicadas, né? Atenção, direito não é ciências humanas. Lembre-se disso, crianças, porque o pessoal acha que tudo que não tem matemática é humanas. Não. Direito e economia, por exemplo, são ciências sociais aplicadas. Economia tem matemática para um cachorro, né? E direito também tem cálculo para burro. Não pensem assim, que é uma coisa simples, né? Olha, o cara decora meia dúzia de argumentos lá, né? E fica falando e fica que nem uma matraca. Não, 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 não. Tem bastante cálculo também. E as pessoas, principalmente quando estão estudando ou trabalhando com aquelas questões de sucessões, né? Sempre tem aquela perguntinha marota: quem fica com o quê? Quanto vai parar com a tia Doroteia lá dos interior, né? O pessoal que não tinha herdeiro ou que tinha e que vai subindo, vai comunicando para os lados, enfim. Se tem uma coisa que eu mal e mal entendo é de sucessões nesse sentido, né? Eu preciso consultar colegas quando a dúvida tem a ver com isso. Mas estou aqui, de certa maneira, para ser a pessoa que vai simplificar, que vai arredondar, que vai mastigar, que vai facilitar para você algumas discussões jurídicas relevantes, porque se eu não sou especialista em tudo, obviamente, né? Eu sou um cara aí que é professor há uns 20 anos, que é advogado há um pouco mais do que isso. Eu tenho minhas áreas de especialidade, vocês sabem delas, né? Eu tenho também algumas outras onde eu ataco, né? Sabe como é que é, né? O cara, ele não joga nas 11, mas às vezes ele faz lá um papel um pouco diferente quando tem um expulso, né? Enfim, eu estou aqui para trabalhar com vocês resumidamente, rapidamente, ligeiramente, para botar todo mundo a par, para facilitar para vocês algumas questões do universo das leis, do direito, dos tribunais, das decisões judiciais, das interpretações constitucionais sobre coisas que estavam bem quietinhas lá no seu canto. Pois é, hoje tem, hoje tem. Então, a parte no ar, lembrando que nós dividimos esse espaço aqui dos finais de semana, os gloriosos finais de semana do Vira Casacas. A gente tem a nossa super terça-feira, que é onde o programa oficial vai ao ar bonitinho, todas as plataformas, YouTube, tudo que tem direito, com convidadas, convidados, convidides, né? Não, Didi não, né? Porque é aquele outro lá, né? Melhor não, né? Deixa pra lá. Dodges, enfim, que você adora, que você ama, discutindo os mais variados assuntos. Aí, é claro, vai ter uma sexta-feira onde Felipe Abal vai trazer para você histórias que você não sabia que você precisava ouvir. Sim, RT comentado na lata, na cara da sociedade. Vai ter outro final de semana em que Carapanã vai vir com as suas crônicas do Armagedon, sempre aquela opinião forte, embasada, que todo mundo adora, é o Evárzia. E aí, é claro, no outro final de semana, como por exemplo neste aqui que você está ouvindo, você vai ter o A Parte. Este aqui, exatamente este comigo aqui, exatamente eu. Ah, mas eu não quero ouvir na sexta-feira, eu quero ouvir no domingo. Eu sou do contra. Tudo bem, tudo bem. Assim como todos os programas do Vira Casacas, salvo aquelas vezes que tem umas plataformas aí meio canalhas, meio chumbregas, meio mequetrefe, que tiram a gente do ar sem mais nem menos, né? Dando umas desculpas farrapada, porque querem boicotar, a gente sabe como é, né? Aí o cara paga o premium lá, né? Desses aí, dessa laia aí, e aí vem com um anúncio. Aí daqui a pouco o cara vai ter que pagar o premium
para não vir um anúncio, né? Que coisa impressionante, né, cara? Mas enfim, salvo quando acontece algum acidente, né, jurídico internacional que o nosso corpo de advogados, que no caso é eu e o Felipe, né? Quando a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, estamos em todas as plataformas, todos os streamings, no YouTube, no nosso site viracasacas.com. Você ouve onde quiser, quando quiser. Viracasacas é grátis e sempre será, verdadeiramente. Não é que nem o site lá do Zuckerberg lá que usa esse slogan aí, mas no fundo o produto é você. Aqui não. Aqui a gente entrega o produto para você. Que tal, hein? Que tal? Rapadura não é mole. Pois é. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tô extremamente atribulado e mais do que isso, eu tô confuso até. Sim, você veio aqui para sanar a confusão, você veio aqui para ter explicações ligeiras, explicações tira e queda, para você inclusive usar nas rodinhas de conversa, né? Olha só, andei estudando esse tema aí que o Flávio Dino decidiu e eu tenho uma conclusão. Aí as pessoas ficam, ó, a pessoa entende, pô, o cara é engenheiro de computação, ela é dentista, mas como é que sabe tudo isso? Claro, usa o conhecimento do à parte aqui, mas lembre-se, eu como professor sempre deixo esse recado. Não utilize esse troço aqui como única fonte de contato com a matéria. Isso aqui é para dar uma forcinha, é para botar a pauta, é para servir junto com o café da manhã, né? Aqui, ó, eu vou escutar um pouquinho lá para eu meio que esclarecer uma questão lá, para eu ficar, né, alguns degraus acima ali no que diz respeito a esse assunto, mas aí depois, claro, querendo se aprofundar, aí você vai ler, você vai ouvir outras coisas, vai somar conhecimento, o à parte te dá aquela mãozinha na roda essencial para começo de conversa. Ok? Então, a gente vai colocar aqui as coisas para vocês e aí vocês pensam assim, volta lá, o cara está confuso, então o que sobra para mim? Bom, em primeiro lugar, né, eu também sou filho de Deus. Segundo lugar, pessoal, assim, ó, bem sinceramente, é tanta coisa acontecendo. Tem tanta coisa acontecendo. Eu já cheguei a fazer mais de um programa sobre essa questão de falar de impeachment de ministro. Eu já fiz um programa sobre tudo o que aconteceu inicialmente no caso Master, lembrando que né, aquilo já ficou obsoleto de certa maneira. Não que a introdução não vale a pena, você pode escutar lá, mas já aconteceu tanta coisa depois daquilo, tem tanta coisa efervescendo, tem tanta polêmica jurídica rolando. E aí chega a ser difícil, e é nesse sentido que eu digo que eu estou confuso, chega a ser difícil escolher sobre o que nós vamos falar. Mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês, porque é uma coisa que há muito tempo eu faço uma brincadeira. Eu falo para os meus colegas, eu falo para os meus alunos e alunas, eu falo às vezes por aí, né? Já devo ter falado no Vira Casacas, talvez, né? Porque é uma brincadeira recorrente a respeito de uma coisa que eu considero insólita. Eu considero mirabolante. Aqui, o à parte, ele é feito na raça, na cara, na coragem, né? Eu não tenho aqui comigo a edição de som dos serviços da dona Ingrid, né? Com a perfeição, com o capricho do Vira-Casacas cotidiano, do programa principal, porque se eu tivesse, eu pediria para botar aqui a música do Arquivo X, aquela assim... Porque tem um negócio que realmente é de outro planeta, né, cara? Tem uma coisa que é inexplicável, né? Fenômena. Inexplicable. O que acontece, cara? É aquela coisa do sujeito cometer alguma infração, cometer algum ato que gera um processo administrativo com alguma consequência e um enquadramento grave, a ponto dele perder o cargo. Sim, até aí, né, tudo bem, como dizem por aí, até aí tudo bem. Agora, quando se trata, muitas vezes, de magistrados, acontece aquela jogada meio mandrake, assim, né? Olha só, você cometeu algo que é indiscutivelmente inaceitável. Então, nós estamos lhe oferecendo uma perda de cargo, você vai ser, atenção, aposentado compulsoriamente e você vai ganhar proventos integrais. A brincadeira que eu volto e meia fazer era o seguinte, olha, o que o cara tem que fazer exatamente para não ser preso, mas para poder tomar uma punição de ser compulsoriamente aposentado com proveitos integrais? Porque assim, ó, agora, vamos nos permitir um certo bom humor aqui, né, pessoal? Essa é a jogada dos sonhos, né, gente? Porque o cara é meio que condenado a ganhar para não trabalhar. É isso mesmo. O senhor não tem condições de ser juiz. Portanto, o senhor fica em casa recebendo o salário. Que coisa, né, cara?
Que coisa impressionante. Tudo bem que isso acontece com algumas pessoas, né? Tem jogadores de futebol, por exemplo, que não entram em campo, mas ganham o salário, né? Supostamente tem uma desculpa lá, tem alguma coisa de departamento médico, né? Ou o Neymar, né? Que sabe, sei lá, o que ele anda fazendo, né? Ele vai no cinema, ele vai brincar com os filhos, ele aparece com a roupa do Batman, né? Ganhar salário para não jogar bola e para usar a roupa do Batman, né? É uma coisa interessante. Bom, treinadores de futebol também, porque eles são muitas vezes demitidos antes que o contrato acabe, né? Naquela efemeridade que marca o futebol brasileiro, e aí eles ficam recebendo, mas aí é uma questão contratual, né? Até o cara começar num novo emprego e ter uma nova linha de plano contratual, ele vai ficar recebendo pelo menos até o tempo que foi contratado, ou vai ganhar multa respectiva. Agora, nós estamos falando de uma galera que sofre processo administrativo e é condenado, eu vou usar o termo genérico aqui, né, para a gente facilitar a conversa, é condenado em termos de processo administrativo e aí acaba indo para casa vestindo uma meia ou uma roupa do Batman, né, sabe-se lá, para simplesmente receber proventos para não trabalhar, porque a pessoa ela foi considerada inapta para aquela função, dado alguma coisa que ela praticou ou algum rolo em que ela se meteu. Então, sim, uma das coisas que menos tem lógica ou que menos tinha lógica na aplicação do nosso direito previdenciário, do nosso direito administrativo, principalmente relativo a juízes e juízas, era a questão da aposentadoria integral por força de perda do cargo, aposentadoria compulsória em relação a esse fator. Existem outros fatores para aposentadoria compulsória, principalmente o da idade, né? A gente sabe. Agora, decretar que a pessoa tem que se aposentar e que tem que ganhar dinheiro antes da hora de ter o tempo de aposentadoria, volto a dizer, merece uma anedota, né? Merece a brincadeira de dizer, nossa, onde é que eu me inscrevo? Pois é, por que eu estou falando disso no passado? Você já deve saber. Teve uma decisão do ministro Flávio Dino, relatando uma ação ordinária que foi parar no Supremo, que tinha que decidir outras coisas, mas acabou lidando com esse vespeiro também. E é isso que eu explico rapidinho para vocês como é que aconteceu. Bora lá, então? Quer pegar papelzinho para anotar aí? Vamos lá. Então, da lavra do ministro Flávio Dino, nós estamos falando da ação originária número 2870 do Distrito Federal, que tem a ver justamente com uma questão de aplicação de aposentadoria compulsória a um magistrado em caso de cometimento de infração grave, ocorrência de violação do devido processo legal quando da estipulação dessas consequências nos processos administrativos, e ela questiona, entre outras coisas, essa ação, instabilidade no exercício da competência decisória. Está dizendo, então, o magistrado, aquele que entrou com a ação e que depois entrou com agravo regimental dentro dessa ação, que houve uma série de problemas quando do estabelecimento da punição aplicada a ele pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, a primeira coisa era, o cara está tentando discutir a manutenção do seu cargo, dizendo que quando a aplicação de processos administrativos do jeito que acabaram sendo aplicados, há um cometimento de irregularidade que deveria anular os próprios procedimentos. Era isso, então, que o sujeito que entrou com essa ação queria, e a competência vai para o STF, principalmente por tratar-se de decisão do Conselho Nacional de Justiça. Bom, o Conselho Nacional de Justiça, ele não é para ser um órgão jurisdicional, correto? Ele não é para ser uma instância de julgamento, mas ele tem decisões que vão acontecer também nesse âmbito que vai misturar um pouquinho esse tipo de competência, porque ele vai fazer controle de qualidade, assim digamos, das decisões e dos procedimentos que envolvem a questão dos órgãos da justiça brasileira. O que significa que, em algumas vezes, ele vai aplicar sanções, em algumas vezes ele vai ter a sua jurisdição no sentido de tomar decisões que vão implicar não só em âmbito administrativo, pura e simplesmente, mas às vezes vão ter um conteúdo mais judicial, mais jurisdicional, digamos assim. Bom, como a gente está falando de processo e de processo administrativo, tem rito,
tem procedimento, tem contraditório, e é isso que o nosso demandante aqui entrou alegando, dizendo que não foi respeitado o rito correto e que houve vários problemas ao longo da estipulação dessas decisões que levaram à perda do seu cargo. Então, ele está, primeiramente, querendo manter o cargo e discutir a nulidade desses procedimentos. Tá. Só que aí o que vai acontecer? Ele entrou de um jeito lá, ele vai achar outra coisa. Não é que nesse mato tem cachorro, nesse mato tem lobisomem aqui. Já vamos ver por quê. Então vamos seguir aqui com uma leitura rápida. Ó. Cuida-se de ação originária interposta em face de acórdãos do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que mantiveram a aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória a magistrado pelo suposto cometimento de infrações graves. Primeira coisa, então, que a decisão está dizendo. Conforme seguindo aqui na leitura da ata, ó, na leitura da ementa, a jurisprudência dessa corte, o STF, é no sentido de que o controle judicial dos atos do CNJ praticados no âmbito de suas atribuições constitucionalmente previstas só deve ocorrer em situações de flagrante ilegalidade e injuridicidade, teratologia ou abuso de poder. Aí ele dá algumas outras decisões, como, por exemplo, a ação ordinária 2668, de relatoria do ministro Roberto Barroso, né, ex-ministro agora, e ele vai falar de algumas outras medidas ali que são de exemplo jurisprudencial quanto a isso. Ou seja, o CNJ decide as suas questões e decide esse tipo de coisa. Quando você tem que usar o STF para meio que fiscalizar o que o CNJ está dizendo, porque talvez o que o CNJ esteja dizendo, em alguns casos, seja uma medida que merece controle jurisdicional, porque estaria no âmbito de uma decisão que extrapola, como eu disse um pouco, uma pura questão administrativa. Quando houver bizarrice, teratologia, mais ou menos isso. Então, questões administrativas como essa, que dizem respeito a, inclusive, procedimentos de perda de cargo de magistrados, elas têm no CNJ, em regra, o seu último patamar, a sua última instância para esse tipo de controle. Agora, quando é que o CNJ entra na fila de ser uma espécie de instância entre parênteses ou uma instância naquele contexto, naquele caso? Quando a sua decisão tiver uma flagrante, uma aberrante irregularidade, aí o STF pode usar a sua preponderância para controlar uma decisão do CNJ, misturando, como eu já falei, os âmbitos, né, jurídico e administrativo num sentido, digamos assim, mais ilustrado, né, num sentido mais gráfico da coisa. Bem, aqui o ministro Flávio Dino reconheceu que aconteceu isso. Ele está primeiramente reconhecendo que houve um problema no que diz respeito aos procedimentos que foram conduzidos para a perda do cargo do sujeito que entrou com a ação, né? Só para vocês saberem aqui, né? É o senhor MBB, né? Porque aqui está em segredo de justiça, né? A informação que vocês têm consultando no site da STF está em segredo. E ele vai dizer o seguinte, ó, sim, houve tumulto procedimental. A ocorrência de vícios procedimentais no decorrer do julgamento das revisões disciplinares implicou violação ao devido processo legal e trouxe instabilidade ao exercício da competência decisória. Sucessivas questões de ordem que implicaram contradições, incertezas e tumulto. Julgamentos com composições variadas e instáveis, o que impediu um exame adequadamente motivado quanto aos fatos e provas. Então, assim, a tendência aqui da relatoria do ministro Dino era a de, eventualmente, dar esse provimento para a ação, dizendo que sim, aconteceu muito tumulto lá no CNJ, teve mudança de composição, teve mudança de exercício dos conselheiros, teve pedido de vista, teve questão de ordem, teve julgamentos adiados, teve uma série de questões que atrapalharam a defesa, atrapalharam o contraditório e atrapalharam, portanto, a lisura ou a regularidade do processo ou da revisão dos processos que acabaram aplicando as penas administrativas para que o MBB perdesse o cargo. Então, a princípio, tudo bem, né? Ó, o MBB vai ganhar, hein? Ó, o MBB aí tá com tudo. Calma. De fato, a decisão termina
julgando parcialmente procedente a ação originária, declarando nulo o procedimento do CNJ, considerando a inexistência de fundamento constitucional para a sanção administrativa da aposentadoria compulsória ao magistrado, bem como violação ao devido processo legal. Necessidade de reapreciação do caso pelo CNJ. Bom, Gabriel, então o cara disse que na apreciação do CNJ, que acabou mantendo a possibilidade dele perder o cargo e aproveitando os recursos e medidas anteriores que conduziram até o CNJ essa discussão, isso daí então vai ser revisto e vai ter que fazer de novo, o que significa que o cara tem um respiro ali e que realmente ele não vai, pelo menos por enquanto, ter decretado a sua perda de cargo. Existia uma série de questões ali a respeito de condução tumultuária de processos, de uma confusão, né, na condução dos trabalhos da vara e do juízo, o que, de acordo com o recurso aqui e com a apreciação do ministro Dino, se provou que eram questões que não tinham a ver necessariamente com a desídia e com a própria falta de controle do próprio magistrado. Então, eu repito, até aí está tudo tranquilo, porque aparentemente parece que o cara pediu e levou. Só que tem um detalhe. Quando vai apreciar esta decisão, o ministro Flávio Dino aproveita também, e aí eu quero que vocês prestem atenção, porque é possível. Gente, o Supremo ele não inventa de pensar coisas, ele não faz pesca, sabe a pescaria da quermesse, aquele? Ele não vai simplesmente dizer assim, ó, eu vou decidir uma coisa aqui. Agora, se você provocar o Supremo, se você fizer chegar nele alguma questão, ele pode abrir um pouco o leque dessa questão e analisar alguma coisa que estava ali dando sopa, estava ali pronta para ser relida, para ser revista, para ser rediscutida. Então, foi chegar no STF uma questão que raramente deve, de acordo com a jurisprudência, chegar, porque é competência do CNJ ser a última palavra sobre isso, mas em alguns casos o CNJ não é a última palavra, em alguns casos o STF pode reavaliar o que o CNJ decidiu, e se chegou no STF uma questão como essa, vale a pena falar de tudo o que está sendo trazido nela. E uma das coisas que chegou para o seu Flávio Dino, assim, como diria Renato Russo, quase sem querer, né? Chegou a questão da tal da aposentadoria compulsória, porque, ora, vejam, era a pena que havia sido disposta e aplicada para o MBB. O que significa que, se o STF vai reavaliar um caso onde ele vai meter o bedelho, excepcionalmente, no que o CNJ decidiu, ele pode avaliar também as condições do que o CNJ decidiu, e foi isso que o Flávio Dino fez. Vocês sabem, né? O Dino anda numa cruzada bastante interessante, bastante digna de nota, no que diz respeito a reformular alguns preceitos, digamos assim, alguns pilares do direito administrativo brasileiro, né? A gente está falando aí de uma semana em que também começou o julgamento no que diz respeito a os penduricalhos e as possibilidades que fazem alguns servidores ganharem acima do teto. O Flávio Dino é um dos que está encabeçando essa discussão, e aqui o Flávio Dino resolveu tocar num outro vespero, ele resolveu cutucar uma outra onça, que foi mais ou menos o seguinte, ó, eu vou aproveitar para anular o procedimento que o CNJ confirmou a exoneração do senhor MBB, e eu vou dizer que o procedimento foi errado, eu vou dizer que tem que ser revisto. Se for o caso, dá para condenar, se for o caso, dá para punir o MBB de novo. Só que eu vou aproveitar que aqui estamos falando da aposentadoria compulsória por falta grave com proventos integrais, e eu vou meter o bedelho aqui para dizer que, a partir de agora, isso aqui não pode. Gabriel, como e você deve estar se perguntando, como é que o cara vai pegar... Não, 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 não precisa ter medo, nem pânico, nada do tipo. É possível. Por quê? Porque, entre outras coisas, é matéria que chegou para conhecimento da corte. Ah, mas não era exatamente o que estava se recorrendo. Que bom, mas é matéria que chegou para conhecimento da corte e, em termos de controle constitucional, o Supremo pode dar uma decisão, ainda que a gente possa ter o plenário depois fazendo uma confirmação ou não para fins de decisão quanto a precedentes, o que certamente vai acontecer num sentido mais amplo,
quando terminar toda essa questão do julgamento no que diz respeito à questão salarial, à questão previdenciária, que envolve servidores, entre eles os próprios magistrados. Com certeza isso aí vai voltar a ser pauta. Então, raciocinem comigo. Chegou no Supremo uma questão sobre uma punição administrativa de um magistrado. O Supremo avaliou a questão da punição administrativa. Disse que a punição, naquele caso, foi mal aplicada e disse que tem um tipo de punição que foi aplicado que não pode ser considerado constitucional. É aí que a gente chega na nossa questão da boa e velha, ou da má e não tão velha assim, mas agora talvez, né, dando tchau, aposentadoria compulsória nesses termos. Então, o que vocês estão vendo de discussão, o que ganhou os holofotes, o que ganhou o cenário aí nos últimos dias, não foi nem a parte principal do recurso do seu MBB. O seu MBB quer discutir uma outra coisa, mas o Supremo aproveitou para dizer, olha, aconteça o que acontecer com essa decisão e com outras, não tem mais essa conversa de magistrado ganhando salário para ser uma espécie de plus na punição por aposentadoria compulsória. Então, o Flávio Dino ele fez no seu relatório aqui, no seu voto, até mesmo uma tabelinha. Se vocês pegarem a decisão que está disponível lá no site do Supremo, vocês vão ver que na página 43, ela tem até um capítulo dizendo assim, do não cabimento de punição, entre aspas, de aposentadoria compulsória no ordenamento jurídico vigente. Além da violação, vai dizer o relator, ao devido processo legal, outro ponto deve ser considerado: o próprio cabimento da aplicação da, entre aspas, aposentadoria compulsória como penalidade de acordo com o ordenamento jurídico. Na verdade, ele vai botar sublinhado aqui, a aplicação de uma sanção inexistente já é uma violação ao devido processo legal. Explico. Considerando que a punição que se trata esses autos é a de aposentadoria compulsória e é de extrema relevância registrar que a aposentadoria, nos termos do artigo 7º, inciso 24 da Constituição, é direito de todo trabalhador rural e urbano que cumprir os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor. A aposentadoria, portanto, é um benefício previdenciário que tem por finalidade garantir ao trabalhador condições dignas de vida quando não mais for possível o desenvolvimento da atividade laboral em virtude de idade limite, incapacidade permanente para o trabalho ou pela conjugação dos critérios de idade mínima e tempo de contribuição. De outra face, assinalo que, quando da inobservância dos deveres funcionais e do cometimento de condutas que afetam a dignidade, o decoro e o zelo e que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, o ordenamento jurídico brasileiro admite a sujeição do agente público a penalidades aplicadas após o devido processo legal, a depender do grau de reprovabilidade da conduta, a penalidade pode corresponder até mesmo à perda do cargo público, que consiste no rompimento do vínculo existente entre o agente e o Estado. O fundamento da penalidade é a impossibilidade de se manter a relação jurídica com o servidor que tenha sido atribuída conduta que implica alto grau de desmoralização do serviço público. Ou seja, até aqui todo mundo concorda, né? Uma coisa é se aposentar, outra coisa é você perder o cargo porque você teve uma decisão que meio que te expulsa da função porque você é incompetente ou você está desmoralizando a própria função. Bem, a Constituição brasileira, que teve no artigo 40 a redação afetada pela emenda 103 de 2019, está dizendo que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. 1. Por incapacidade permanente, se for o caso de uma questão obrigatória, que não possa se readaptar e tudo mais, compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou 75 anos de idade na forma da lei, no âmbito da União aos 62 anos se mulher, 65 se homem, e no âmbito dos estados e Distrito Federal, na idade mínima estabelecida conforme as emendas às constituições e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição. Então, está dizendo, inclusive, no parágrafo 4º, que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício em regime próprio de previdência social, ressalvados os dispostos em algumas exceções específicas. Ou seja, pessoal, a nova regulação constitucional da aposentadoria não oferece a possibilidade da aposentadoria com ganho de proventos integrais compulsoriamente para a pessoa que perdeu o cargo, porque assim foi decidido, porque ela não poderia exercer o cargo. Restaram hipóteses de aposentadoria compulsória para quando a pessoa atinge as idades limites ou quando a pessoa tem que se dar a respeito de alguma questão que a torne incapaz para o exercício da atividade.
Não existe mais, constitucionalmente, a aposentadoria como uma espécie de punição barra prêmio para a pessoa ficar ganhando dinheiro, porque ela é tão incompetente, mas tão incompetente que a gente tem que pagar para ela não exercer a função. Isso aí é uma coisa, eu volto a dizer, parece engraçado, mas é do nosso que sai, né? Então, quando eu disse que o Dino fez uma tabelinha, ele fez mesmo. E você vai encontrar lá na decisão dele uma tabelinha que compara como é que era a redação da Constituição antes e depois da emenda número 103, que modificou esse panorama. Então, por exemplo, quando a gente fala no 93 da Constituição, que vai lei complementar de iniciativa do STF dispor sobre o Estatuto da Magistratura, antes da mudança da emenda, dizia que vai ser resguardado ao STF estabelecer os seguintes princípios, entre eles o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público. E aí, depois da emenda, passou a ser o inciso 8 do artigo 93, redigido sem a parte da aposentadoria. Então, lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. E aí vai falar o ato da remoção ou disponibilidade do magistrado por interesse público. E vai dizer que ele vai se fundar na decisão por voto de maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, se assim fosse o caso de chegar até o CNJ. Bom, o que acontece aqui, pessoal? A gente não está mais falando em disponibilidade, aposentadoria e remoção. Nós estamos falando só de remoção e disponibilidade, o que significa que os casos de aposentadoria, eles não podem mais ser tratados como se fosse um tipo de punição. A mesma coisa aqui, quando ele continua comparando o artigo 103b antes e depois da emenda. E o artigo agora, o 103b, depois de 2019, ele passou a, na Constituição, constar no seu parágrafo 4º. Compete ao Conselho, no caso CNJ, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra os seus serviços auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registros que atuem por delegação do poder público ou oficializados, ou seja, todo mundo aqui que estaria, em última análise, sob o controle final do CNJ. Sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar remoção ou disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas. Na redação anterior, você já deve estar imaginando, havia a questão da aposentadoria. Então, de novo, duas vezes a Constituição agora, onde mencionava que dava para controlar a forma de como e quando e por que o cara tem que se aposentar, agora não tem que mais. O que significa, de acordo com o Flávio Dino, que a aposentadoria definitivamente não faz mais parte de qualquer contexto em que ela sirva como punição. Então, ou o camarada se aposenta da forma regular, ou ele pode ser exonerado, ele pode ter a sua remoção ou disponibilidade consideradas. Não dá mais para analisar se é ou não é caso de punir com aposentadoria. E o próprio Dino continua aqui. Se não há palavra desprovida de sentido semântico na Constituição, o mesmo se pode dizer em relação às supressões que se processam por meio das emendas. Se há uma hipótese constitucionalmente prevista, a exclusão de tal hipótese por vontade do legislador constituinte derivado reformador não pode ser desconsiderada. O que ele está querendo dizer aqui? Deu para entender, né? Mas eu explico em língua, né, da esquina, em língua do barzinho, em língua corriqueira. Ele está dizendo que a gente não pode considerar que tem alguma palavra ou algum termo que seja completamente inútil na Constituição. Eles têm significado e têm que ser pensados porque a Constituição é texto. Então, mesma coisa o contrário. Se tinha um termo e foi tirado, é porque a gente quer dizer alguma coisa com essa retirada. Então, quando a gente parou de falar em aposentadoria como possibilidade de ser uma sanção aplicada, o Flávio Dino, e aqui me parece que está com razão, dizendo que a gente tem que interpretar a Constituição de forma que não tem mais chance de considerar que
a aposentadoria também pode ser punição. É por isso que ele acabou, repito, entre aspas, metendo o bedelho e trabalhando não só a questão de dizer que o processo que acabou exonerando, considerando a perda do cargo do seu MBB, foi um processo tumultuado, foi irregular, deve ser feito de novo, estão, a princípio, anuladas as sanções que a ele foram aplicadas. Claro que pode vir de novo, claro que o tribunal e depois o CNJ podem avaliar de novo, podem dizer de novo que o cara tem que ser removido do cargo. Agora, ele vai ter mais um respiro, o MBB. Mas Flávio Dino aproveitou para dizer, seja lá qual é a punição que vocês apliquem, não dá mais para aplicar isso aqui. Ou seja, ele aproveitou para considerar na sua lavra de ministro do STF e de alguém que pode exercer esse controle constitucional, para simplesmente dar uma espécie de salve geral lá. Ele disse assim, galera, eu estou decidindo um caso aqui onde eu realmente considerei que o processo de remoção do cargo do camarada foi nulo. Agora, eu já vou dizer mais uma coisa, e isso serve para todo mundo escutar aí, ó. Quem quer que seja que vá aplicar punições aí ao Brasil afora, não tem mais papo de aposentadoria compulsória com proventos integrais, como se fosse uma espécie de castigo. E ainda por cima, no final, ele dá uma frisada ainda. Ele diz assim, não faz mais sentido que magistrados fiquem imunes a um sistema efetivo de responsabilidade disciplinar com a repudiada e já revogada aposentadoria compulsória punitiva. Casos graves à luz da Constituição devem ser punidos com perda do cargo, que por conta da vitaliciedade depende de ação judicial. E se for, é claro, uma questão que acabou decidida em último grau pelo CNJ, a ação que visa discutir isso aí vai ser, obviamente, manifestada perante o STF, que é o órgão que vai ter uma competência acima do próprio CNJ no que diz respeito a isso. Como eu disse, numa espécie de misturinha, assim, de leve, de competências do CNJ que dizem respeito à administração da questão do Poder Judiciário e a procedimentos desse cariz, e o próprio STF, que além de ser o órgão superior e também político e também fonte emanadora de direitos e normatividades administrativas do Poder Judiciário, é o órgão jurisdicional máximo da nação. Bom, a decisão foi dada em sede de agravo regimental, ela é uma decisão monocrática, ou seja, nós ainda vamos ter a análise, pelo colegiado respectivo ou, no caso, pelo próprio plenário, quando quisermos frisar essa possibilidade aí, porque não é necessariamente uma ação que deva ser julgada pelo plenário, mas como ela acabou indo para uma seara um pouco maior até do que o próprio pedido principal que estava em jogo, porque a decisão aqui, no caso, ela vai supostamente fazer uma coisa julgada que vai atingir toda a possibilidade de aplicação dessa punição ou não, eu acho que a tendência deve ser ir para o plenário para que pelo menos esse fator seja decidido até para a gente fixar ou não a jurisprudência. Agora, a gente já não sabe mais o que o STF vai decidir, porque há algum tempo atrás a gente tinha uma corte um tanto quanto unificada quanto a muitos aspectos, mas agora eu já não sei, minha galera. Agora eu já não sei mesmo. Vamos aguardar muitas cenas de muitos próximos capítulos no que diz respeito a qualquer coisa que possa fazer menção ao plenário do STF, e a gente já viu que tem rusgas aí que durante um certo tempo foram meio que aplainadas, apaziguadas, mas que agora parece que estão de volta à tona. Olha, tempos não são bem tranquilos na presidência de Edson Fachin e na quantidade de arestas que vai aparecendo para que o próprio STF resolva aparar. Como futurologia não é o nosso forte, embora a gente tenha algumas opiniões, vamos acabar por aqui, Vamos lembrar que você pode apoiar o Vira Casacas, seja no apoia.se/viracasacas, seja na aurelo.cc ou no Pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com. R$ 5 mensais nos ajuda de montão. Vamos seguir acompanhando toda essa turbulência que tem por aí. Com certeza não falta assunto para o próximo parte. Nos vemos em breve, nos vemos em alguma sexta-feira muito próxima aí. Tchau, tchau, e vamos com força que às 6 horas e a batida do ponto tá chegando e a gente vai finalmente aproveitar. Que beleza, hein? Que beleza, hein?
Março tá terminando, hein? O próxima parte vai ser em abril, rapaziada. Abril de 2026. Que loucura. Beijo! Tchau!